Evangelho de Lucas, capítulo 19 e verso de número 1. Todos acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 19 e verso de número 1, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Como eu creio que desde o início deste culto, nós estamos sendo ministrados por algo maior, um tema maior, que se chama santidade. Tanto nos louvores quanto nas orações, nós ouvimos sobre santificação, sobre santidade. E não poderia ser diferente na palavra que Deus preparou essa noite para cada um de nós. Essa noite não, essa tarde, perdão. Estou acostumado a pregar de noite, então me perdoe. Eu creio que nós não saímos das nossas casas nessa tarde para viver uma tarde qualquer. Eu creio que Deus tem um propósito para cada um que está aqui nessa tarde. Eu creio que Deus, que o Espírito Santo que nos trouxe até aqui. E nada que Deus faz, que o Espírito Santo faz é em vão. Então, eu gostaria que todos abrissem seus corações nessa tarde para que a palavra do Senhor possa entrar e fazer raízes tão profundas, que quando abrirem o nosso coração, eles possam encontrar a palavra de Deus lá. Amém? Hoje nós vamos falar sobre santidade. Eu acabei de ler sobre Zaqueu, mas vocês devem estar se perguntando: o que isso tem a ver com santidade? O que um homem que não conseguiria ver Jesus, que subiu em cima de uma árvore para poder vê-lo, tem a ver com santidade? Mas o foco não é esse. Eu quero que todos prestem bem atenção naquilo que Zaqueu fez depois que Jesus entrou na casa dele. O que ele disse? Olha, ele disse assim: se eu roubei uma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aleluia. Ele disse isso. Ou seja, se eu roubei um boi, eu vou devolver 4 bois. Nessa época, se eu roubei um celular, eu vou devolver 4 celulares a mais para essa pessoa. E o que foi isso? O que foi isso que ele fez? O que foi isso que ele disse para Jesus? Isso foi nada mais e nada menos do que uma conduta de santidade na vida dele. Porque quem tem santidade não rouba. Quem tem santidade pode até errar uma vez ou outra, mas sempre que erra, corrige os seus erros com a palavra do Senhor. Então, Zaqueu fez isso. Ele teve uma conduta de santidade. Mas qual é o segredo? Qual foi o segredo para esse homem ter mudado tão radicalmente em poucos minutos? Qual foi o segredo para Zaqueu ter mudado tanto assim em poucos minutos? Aleluia. Eu vou te dizer que existem milhares de pessoas nesse exato momento que estão pedindo para Deus: Deus, eu quero mudar. Deus, eu quero parar de pecar. Deus, eu sou um pecador, eu reconheço, então me ajuda, me dá força. Mas e se eu te disser nessa tarde que o segredo nunca foi esse? O segredo da santidade não é pedir. O segredo da santidade não é se culpar. O segredo da santidade é caminhar com Jesus. Esse é o segredo da santidade, sempre foi.
Porque em poucos minutos que Jesus havia entrado na casa de Zaqueu, Zaqueu mudou completamente. Quando Jesus começa a caminhar com você, ou quando você começa a caminhar com Jesus, não é possível permanecer o mesmo. Quando você começa a caminhar com Jesus, aprender com Jesus, viver com Jesus, comer, beber com Jesus na sua vida, ao seu lado, não é possível permanecer o mesmo do momento quando você começou. Pode perguntar para qualquer pessoa que caminha com Jesus hoje, se ela é a mesma coisa que ela era 5 anos atrás. Não. Por quê? Porque o segredo da santidade é caminhar com Jesus. Porque ao longo dessa caminhada, Ele vai te transformando. Ao longo dessa caminhada, Ele vai te moldando da maneira que Ele deseja. E a maneira que Ele deseja é santidade. É essa maneira que nós podemos caminhar com Jesus. Quando nós caminhamos com Ele, nós nos tornamos santos como Ele é. Porque a palavra diz, sede santos como eu sou santo. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Então, nós precisamos ser santos como Ele é santo para poder ter uma vida plena com Deus. Só que muitas pessoas estão perdidas hoje. Muitas pessoas, por causa de várias doutrinas, várias ideologias que foram inventadas pelo homem, se perderam e acharam que ir à igreja todos os domingos ou todos os sábados, ou não importa o dia, vai te tornar alguém santo. Só que estar sentado em uma cadeira não te torna santo. Estar em uma igreja todo domingo não te torna alguém santo. O que te torna alguém santo é o que você faz ao longo da semana. Se Jesus está no início, se Jesus está no fim da sua semana, é isso que importa. É assim que você alcança a santidade, caminhando ao lado dele. E esse é um convite a todos, não é apenas a alguns que foram selecionados, não. O convite para caminhar ao lado de Jesus é para todos. Jesus está de braços abertos para te receber. Não importa o quão sujo você se sinta, não importa o quão pecador você seja, não importa, Ele está de braços abertos e Ele quer te transformar. Aleluia! Só que o difícil mesmo é quando nós não queremos ser transformados. Porque quando nós queremos, nós corremos para os braços de Jesus e Ele nos transforma. Ele age. O problema é quando nós ficamos parados. O problema é quando nós permanecemos no mesmo lugar. Nós temos que caminhar em direção a Cristo. Nós temos que caminhar em direção a Jesus. Para poder ter uma vida plena com Ele. Para poder caminhar com Ele. Para poder aprender com Ele. Porque dessa maneira, Ele vai nos transformar. Eu creio que todos nós, uma vez na vida, já pensamos: por que Deus me ama? Olha tudo o que eu faço, eu não consigo ser tão agradável assim aos olhos dele. Por que ele consegue me amar? Como é isso? Deus, a visão de Deus sobre santidade, muitas vezes não é a mesma visão que nós temos sobre santidade. Porque se te perguntarem o que é santidade, a maioria das respostas seriam não pecar. Só que na visão de Deus, muitas vezes isso não é a santidade. Muitas vezes a santidade que Deus requer de nós é um coração arrependido. Muitas vezes a santidade que Deus quer de nós é um coração quebrantado. Muitas vezes a santidade que Deus fala bastante na Bíblia, Jesus nos ensinou tanto. Muitas vezes não é o não fazer, é o se arrepender após fazer. Mas com arrependimento verdadeiro. Não com remorso. Porque remorso é totalmente diferente de arrependimento. Entenda, nós fomos chamados para ser santos como Jesus é. Falando assim, até a gente pode pensar que é impossível. E realmente é impossível ser tão santo
como Jesus é. Ninguém consegue ser assim. Mas eu vou te dizer que a santidade ela não cai de uma hora para outra do céu. Com os seus pedidos, com as suas orações, ela não cai de uma hora para outra. A santidade é um processo gradual. A santidade é uma escada em que você vai subindo. A santidade é dia após dia, aprendendo com Jesus, aprendendo ao lado de Jesus. A verdade é que todos nós precisamos de Jesus. Não só para ser santo, mas para viver também. Porque vida sem Jesus não é vida. Vida sem Jesus é perda de tempo. Nós temos que nos esforçar. Olhando para Zaqueu, nós podemos ver alguém que se esforçou para conhecer, para ver apenas Jesus. Porque a Bíblia conta que Zaqueu subiu em uma árvore para poder ver Jesus. Zaqueu não subiu em uma árvore para falar com Jesus, foi apenas para ver Jesus passando naquele lugar. Zaqueu era um homem baixinho, um homem pequenininho, e não poderia ver Jesus passando por causa que as pessoas eram muito maiores do que ele. Então ele subiu em cima de uma árvore para ver apenas Jesus passando naquele lugar. Então hoje eu quero te perguntar uma coisa que nós podemos aprender com essa passagem da Bíblia. Qual o esforço que você faz para ver Jesus? Você subiria em uma árvore para apenas ver Jesus? Só ver. Poderia ser que ele nem olhasse para cima e não te chamasse, mas para apenas ver Cristo passando. Você subiria em uma árvore? Você faria um esforço assim como Zaqueu fez? Porque muitas vezes Deus está de braços abertos, mas nós estamos parados. Nós não caminhamos em direção a Deus da maneira que deveríamos caminhar. Muitas vezes nós achamos que estamos perto de Deus, mas não estamos. Nós podemos aprender muitas coisas com Zaqueu. Eu creio que isso não está escrito na Bíblia, mas eu creio que após um momento em que Zaqueu se arrependeu de ter roubado as pessoas, pois ele era rico, ele vivia cobrando impostos e era rico com os impostos dessas pessoas. Ele tirava uma parte e colocava no bolso. Ele era rico através das coisas que ele roubava. Eu creio que quando Zaqueu se arrependeu e foi devolver 4 vezes mais para todas aquelas pessoas que ele tinha roubado, como vocês acham que aquelas pessoas ficaram? Ué, mas esse não era um homem que vivia na praça nos roubando, cobrando impostos? Esse não era Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos que vivia nos roubando? O que aconteceu com este homem? O que aconteceu com a vida dele? Essas pessoas, eu creio que ficaram bastante curiosas para saber sobre isso. Porque não é possível alguém mudar da água para o vinho do dia para a noite. Eu creio que essas pessoas ficaram bastante curiosas a respeito disso. E começaram a se perguntar, mas o que aconteceu? Mas quando aconteceu? Mas quem fez? E a partir desse momento, eu creio que essas pessoas foram procurar se informar sobre Jesus. Porque Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus transforma aquilo que Ele deseja transformar. Eu creio que essas pessoas tiveram uma coisa que muitos de nós não temos nos dias de hoje: curiosidade. Quantos de nós temos curiosidade para saber quem é Jesus? Isso é algo que nós precisamos estimular. Isso é algo que nós precisamos fazer crescer dentro de nós. Curiosidade. Mas quem é Jesus? Como Ele faz? Quando Ele faz? Qual a maneira que Ele se portaria nessa situação? Muitas vezes nós não nos esforçamos para conhecer Jesus. E por esse motivo, nós não acabamos tendo uma vida plena com Deus. Porque não conhecemos o próprio Filho dele, que é a imagem de Deus, visível aqui.
Nós precisamos conhecer Jesus como Ele verdadeiramente é. Mas eu te digo que nenhum homem que mais estuda a Bíblia no mundo, nenhum homem que mais ora no mundo sabe definir 100% do que Jesus é. Nós não podemos definir ou dizer, Jesus faz dessa maneira, Jesus é assim, Jesus tem essas manias. Nós não podemos falar isso. Nós não temos esse conhecimento. Mas nós precisamos nos esforçar para buscar cada vez mais esse conhecimento. Mesmo sabendo que com vários anos de estudo da Bíblia, com anos de oração, nós não vamos conhecer 100% do que Jesus é, porque Jesus sempre está um passo a mais do que a gente. Jesus é sempre um passo a mais do que a gente imagina sobre Ele. Deus vai muito além da compreensão humana. Deus vai muito além daquilo que você pode pensar, daquilo que você pode sentir. Deus vai muito além. E nós precisamos nos esforçar para conhecer, para caminhar, para viver ao lado de Jesus. Nós precisamos disso. Todos nós, eu garanto que todos nós já tivemos um momento em que sentimos um vazio no nosso peito. Quem aqui já sentiu um vazio? Levanta a mão para saber. Se é só eu que sou louco. Eu creio que todo mundo um dia já sentiu um vazio. Sabe? Parece que tem algo faltando, mas você não sabe o que é. Vou usar uma parábola para tentar te explicar melhor. Sabe quando você monta um quebra-cabeça? Você vai botando as peças no lugar. Sabe quando falta uma peça bem no meio e você não consegue achar em lugar nenhum? Você procura em todos os lugares, até acha peças de outros quebra-cabeças, mas não encaixa. Por quê? Porque só Jesus tem o tamanho exato do vazio no seu peito. Só Jesus tem o tamanho exato. E Ele pode suprir as suas necessidades. Ele pode preencher o seu vazio. Basta você caminhar com Ele. Basta você viver com Ele, aprender sobre Ele e estar disposto a fazer até o impossível para conhecer Jesus como Ele verdadeiramente é. Porque nós achamos que ouvindo uma pregação, nós vamos conhecer Jesus. Ou ouvindo algum pastor pregar, nós vamos conhecer Jesus. Mas não é assim. Nós conhecemos Jesus, sabe como? Da mesma maneira que você faz quando quer conhecer alguém. O que você faz quando quer conhecer alguém? Quando quer ter um relacionamento com alguém? Quando quer estabelecer uma amizade com alguém? O que você faz? Você gasta tempo com essa pessoa. Você conversa com essa pessoa. Você vive com essa pessoa. Você cria uma rotina com essa pessoa. E a partir daí você começa a conhecer essa pessoa. E ter um relacionamento com essa pessoa. Ter intimidade com essa pessoa. E não é diferente com Jesus. Se você quer conhecer Ele, se você quer ter intimidade com Ele, gaste tempo com Ele. Gaste tempo ouvindo aquilo que Ele tem para te dizer. Gaste tempo ouvindo aquilo que Ele quer te mostrar e te falar. Porque muitas vezes Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo. Deus nunca para de falar. Deus está falando 24 horas com a gente. Só que o que nos inibe de ouvir a voz de Deus é porque nós não estamos atentos à voz dele. Nós precisamos estar mais atentos à voz de Deus. Nós precisamos estar perto de Deus. Tão perto de uma maneira que quando Ele sussurrar, a gente vai conseguir ouvir. Porque quando Deus fala, todos ouvem. Mas quando Ele sussurra, só quem está perto escuta. E a minha pergunta para você nessa tarde é: você está perto o suficiente para ouvir o sussurro de Deus? Você está perto o suficiente para ouvir aquilo que Ele tem para te falar? Você está perto o suficiente de Deus? Você está caminhando com Deus? Porque se você caminha com Deus, você já não é mais o mesmo. Todos os que já tomaram essa decisão e começaram a caminhar com Jesus, não permaneceram os mesmos.
Então, nós devemos parar para pensar. Se nós não estamos conseguindo mudar, se existem pecados que nós não conseguimos mudar, será que nós estamos caminhando realmente com Jesus? O Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia, o Jesus do Evangelho? Ou nós estamos caminhando com o Jesus inventado? Porque se você for em qualquer igreja ou qualquer lugar ou procurar, existem 500, milhares de Jesus. Mas somente um é o verdadeiro. Somente um tem poder para curar. Somente um nome tem poder para curar. Somente um nome tem poder para transformar. Mas a pergunta é, você conhece ele? Você saberia diferenciá-lo dos Jesus que inventaram por aí? Você saberia diferenciar Jesus no meio de tantas religiões que existem por aí? Você saberia quem ele é? Muitas vezes nós pensamos que conhecemos e não conhecemos nada sobre Jesus. Muitas vezes nós pensamos que estamos indo no caminho junto com ele e estamos indo contra ele. Por isso que as coisas acontecem errado na nossa vida, porque nós não estamos caminhando junto com Jesus. Nós precisamos caminhar com ele. Porque imagina, se em alguns minutos que Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu já mudou radicalmente a sua vida, o seu pensamento, o seu posicionamento. Se em alguns minutos ele já mudou tanto assim, imagina se você viveu uma vida inteira com Jesus. Se em poucos minutos ele transforma, imagina uma vida inteira. Imagina gastar uma vida inteira para conhecer Jesus. Imagina gastar uma vida inteira para ouvir Jesus. Nós precisamos disso. Mas muitas vezes nós preferimos o quê? Netflix, um filmezinho, sei lá, um joguinho no celular. Muitas vezes nós preferimos isso. Muitas vezes nós não estamos com a atenção totalmente voltada ao Pai e por isso não ouvimos aquilo que Ele tem para nos dizer. Por isso não ouvimos aquilo que Ele tem para nos falar. Todos nós precisamos focar totalmente em Jesus. Todos nós precisamos focar totalmente em Deus. Eu creio que Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Eu creio que Jesus, Ele quer te transformar. Eu creio que Jesus, Ele quer restaurar coisas que foram perdidas na sua vida ao longo do tempo. Eu creio que Deus quer te transformar em uma nova pessoa nessa tarde. Mas muitas vezes não é Jesus que vai se esforçar para te alcançar. Muitas vezes é você que tem que se esforçar para alcançar Jesus. A Bíblia conta que havia uma mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos. E o que ela fez quando viu Jesus passando? Ela tocou nele. Ela tocou na orla da veste de Jesus e foi curada. E eu te pergunto, foi Jesus que se esforçou ou foi essa mulher com a fé dela, que caminhou até Jesus e teve a sua vida totalmente mudada a partir daquele momento? Foi aquela mulher que tocou na veste de Jesus e por isso teve a sua vida mudada, porque tomou uma atitude, porque caminhou em direção a Ele. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que nós não somos nada sem Jesus, sem o amor, sem a misericórdia, sem o perdão, sem a graça de Jesus. Nós não somos nada sem isso. Nós precisamos de Cristo nas nossas vidas, mas o Cristo verdadeiro, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que vivifica aquilo que já morreu. Porque só Jesus tem a vida eterna para oferecer. Somente Jesus tem a vida eterna para oferecer. Nós precisamos dele
todos os segundos, minutos, horas, dias, meses, anos das nossas vidas. Precisamos de Cristo. Mas nós não reconhecemos isso muitas vezes. E eu tenho um pouco de medo até da geração que está se formando hoje. Porque é muita informação. É muita mídia. É muitas ideologias, muitas doutrinas que estão sendo ensinadas. Doutrinas que foram criadas pelos homens e não por Deus. E existem milhares de pessoas que estão acreditando que somente aquecendo as cadeiras da igreja vão ser salvas. Somente indo aos cultos todos os domingos vão ser salvas e vão ser santificadas. Mas não é assim. Precisamos voltar ao relacionamento com Jesus. Precisamos voltar à intimidade que tínhamos com Jesus. Porque todos nós, quando temos um encontro com Jesus, com o Espírito Santo, nós nos apaixonamos por Ele. Nós ficamos apaixonados por Ele e queremos falar sobre Ele para todo mundo. É isso que acontece com todo mundo após conhecer Jesus. Após sentir o toque, o amor, a graça, ser perdoado por Jesus, nós queremos anunciar Jesus para o mundo inteiro. Mas o problema é que isso dura pouco. Muitas vezes nós deixamos o fogo do Espírito Santo se apagar nas nossas vidas. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia não diz conheça a Deus. A Bíblia diz conheça e prossiga em conhecer a Deus. Nós temos que estar permanentemente caminhando na mesma direção que Jesus. Nós precisamos conhecer Ele verdadeiramente. Nós precisamos prosseguir. Nós não podemos deixar o fogo se apagar. Porque muitas vezes nós viemos a um culto como este no sábado, só que segunda-feira a gente nem lembra mais de quem é Jesus. Segunda-feira a gente nem toca mais no nome dele. E isso não pode ser assim. Isso não pode ser feito dessa maneira. A nossa vida tem que ser totalmente dele, porque ele não morreu na cruz para comprar 50% de você. Ele morreu na cruz para te comprar por inteiro. Ele morreu na cruz para te comprar por inteiro. E não foi só para te salvar. Jesus não morreu só para te salvar. Ele morreu para te salvar. Mas não foi só por isso. Não foi só por isso. Jesus também morreu na cruz para que você pudesse ser a imagem dele aqui nessa terra. Jesus morreu na cruz para que a essência dele, impregnasse em você. E que em qualquer lugar que você for, você possa exalar o cheiro de Jesus. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos ter a essência de Cristo. Pode ser que nós não temos a santidade de Jesus, mas a essência deve permanecer dentro de nós. Os princípios de Jesus devem permanecer dentro de cada um de nós. De maneira que qualquer pessoa que nos olhe nos diga: você é diferente. O que você tem? Por que você é assim dessa maneira? O mundo não é assim. Parece que o mundo está indo para um lado e você está indo para o outro. Mas é assim. É assim, é dessa maneira que é para ser. Muitas vezes nós não entendemos porque o mundo nos critica tanto. Parece que as pessoas nos querem distância da gente. Sabe por quê? Porque a luz não fica no mesmo lugar onde habita as trevas. E as trevas não querem que a luz entre e ilumine elas. Esse mundo está dominado por Satanás. Esse mundo aqui está dominado por Satanás. Mas há uma esperança. Há uma esperança para a sua família. Há uma esperança para os seus vizinhos. Há uma esperança para as nações. E essa esperança é você. Essa esperança é a sua atitude. Essa esperança é o momento em que você vai se posicionar como filho
de Deus, porque todos fomos comprados por sangue, não só para ser salvo. Não é somente eu aceito Jesus e eu sou salvo, e simplesmente assim. Nós precisamos tomar um posicionamento. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus, pois nós somos filhos de Deus. Só que é muito fácil dizer eu sou filho de Deus, mas é muito difícil viver como filho de Deus. É fácil dizer eu amo Deus, mas é difícil mostrar com as suas atitudes o seu amor por Deus. E eu não estou aqui para julgar ninguém, para apontar dedo para ninguém. Até porque todos nós somos assim, todos nós somos pecadores. Porém, a diferença é o posicionamento. Muitas vezes nós reclamamos, mas a minha casa eu acho que não tem salvação para minha casa. Acho que as pessoas não tem alguém de Deus na minha casa. Não tem alguém que possa mostrar para minha família o Jesus que eu conheço. Por que você está parado? Por que você não abre sua boca? Por que você não abre seus olhos e vê que você é a luz que esse mundo precisa enxergar? Aleluia. Por que você não abre os seus olhos e vê que você pode transformar a sua família, a sua casa, o mundo? Você pode com Jesus. Caminhando com Jesus. Só que existem muitas pessoas que estão indo anunciar o Evangelho sem antes ter permanecido para conhecer quem é Jesus. E esse é um risco tremendo. Não conhecer o Jesus que você anuncia por aí. Porque antes do ide por todo mundo, também existe o vinde após mim. Primeiro permaneça com Jesus. Primeiro gaste tempo conhecendo Jesus. Primeiro gaste tempo caminhando com Jesus. Os discípulos caminharam por 3 anos com Jesus. 3 anos com Jesus. E eu ainda digo que não foi suficiente. Porque ainda não conheciam totalmente